Olá, meu nome é Stephanie, eu sou nutricionista do Smart Nutri e vou dar continuidade à série Coronavírus e a Alimentação. E hoje eu vou falar sobre quais os cuidados com a alimentação que o grupo de risco deve tomar. Então, se você pertence ao grupo de risco ou tem na sua família pessoas que se enquadrem a ele, fiquem ligados nas dicas de hoje. Então, antes de começar, é importante entender quem se enquadra ao grupo de risco do coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são os idosos, principalmente aqueles com uma idade mais avançada, que estão acima de 80 anos, portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças do coração e doenças respiratórias, os fumantes e pessoas com imunidade comprometida. Como por exemplo, estão passando por algum tratamento contra o câncer. E quais os cuidados que essas pessoas devem adotar na hora de realizar as suas refeições? Eu separei aqui alguns alimentos que auxiliam na imunidade e que podem ser facilmente incluídos na alimentação. Então, temos as frutas cítricas, como a laranja e o limão, que são ricas em vitamina C. Os alimentos fonte de zinco, que está presente nas carnes, cereais integrais e nos feijões. As oleaginosas, como as castanhas, as amêndoas e até o amendoim. Alimentos fonte de ômega 3, que é uma gordura boa, que está presente nos peixes, na linhaça e no azeite. E alimentos fontes de selênio, que é muito presente na castanha do Pará e nos cogumelos. Só que só incluir esses alimentos na alimentação não basta. Então, cada grupo que eu citei anteriormente possui algumas particularidades que devem ser levadas em consideração também para uma boa saúde. Eu vou comentar sobre cada grupo. A começar pelos idosos. Essa é uma fase da vida que ocorre alterações fisiológicas bem importantes. O corpo não funciona mais como era na juventude, está um pouco mais lento. E os cuidados da alimentação devem ter um olhar especial. A primeira dica que eu dou para esse momento é procurar evitar pular refeições. Essa é uma prática muito comum com alguns idosos e é através da alimentação que o nosso corpo consegue energias e nutrientes para um bom funcionamento e para uma boa manutenção. Então, procure evitar ficar longos períodos em jejum, deixar de fazer alguma refeição. Se você não sente muita fome, pode fazer pequenos lanches, mas não deixe de se alimentar. Outra dica que eu dou é não se esquecer dos vegetais, dos legumes e das frutas. Esses alimentos são os que mais nos fornecem vitaminas e minerais que vão ser essenciais para uma boa imunidade. Então, é comum para alguns idosos, principalmente na parte do jantar, preferir consumir pãezinhos, mingau, pela praticidade, pela consistência desses alimentos, mas não deixe de lado os legumes. Então, se não gosta de vegetais mais duros, pode fazer eles cozidos, refogados, consumir frutas mais mole, como por exemplo o mamão, mas não deixe de consumi-los. Deve-se atentar também à hidratação do idoso. Os processos de desidratação ocorrem mais rapidamente na população idosa. E qual é o grande problema da desidratação? Deixa a pessoa mais vulnerável a infecções. E o coronavírus nada mais é do que um vírus de causa infecciosa. Então, se você não tem o hábito de ingerir água com tanta frequência ou não gosta muito, alguns relatam que a água causa enjoos, uma alternativa é consumir chás. Então, se você gosta de um chazinho, pode ser de camomila, de erva cidreira, está sendo válido e vai auxiliar na sua hidratação, porque as folhinhas do chá acabam melhorando o sabor da água e com isso você vai melhorando a sua hidratação. Só procurar evitar adoçar ou com açúcar ou com adoçantes, tentar consumir o chá ao natural. Deve-se atentar também ao uso de sal e açúcar nas preparações. Então, o idoso ele vai perdendo um pouco a sensibilidade das papilas gustativas, não sente os sabores como era anteriormente, na juventude. E é comum aumentar as quantidades de sal, de açúcar nos alimentos. E essa é uma prática que acaba favorecendo doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Então, se atentar a
esses alimentos que se inclui nas preparações. E tomar cuidado também com o consumo de frituras, que é comum pela praticidade, pelo sabor. Então, a fritura ela aumenta o aporte de gordura das refeições e favorece, assim, também doenças do coração. E a outra dica é: pratique atividade física. Um idoso saudável é um idoso ativo. Então, não importa que atividade seja, veja dentro das suas limitações, procure se movimentar. Então, não fique parado. Se gosta de dançar, dança pela casa, mas aquilo que eu falei, um idoso saudável é um idoso ativo. Para os diabéticos, então, quais os cuidados com a alimentação que ele deve tomar? O diabetes é uma doença crônica onde há falta de um hormônio chamado insulina ou quando esse hormônio não consegue agir normalmente no organismo, exercer as suas funções. Então, há vários tipos de diabetes e cada um deles contém as suas particularidades também. O ideal é você conversar sempre com o seu médico ou nutricionista sobre os cuidados com a alimentação que você deve tomar, de acordo com o seu tipo de diabetes. Mas eu separei aqui algumas orientações gerais que vão te ajudar bastante também. A primeira delas é evitar ao máximo doces e alimentos açucarados. Os doces, o açúcar no geral, aumenta a glicose, né, o açúcar na corrente sanguínea. E como esse hormônio que atua tirando o excesso de glicose, de açúcar da corrente sanguínea, não está no seu melhor estado, não está agindo como deveria agir, acaba ocorrendo quadros de hiperglicemia, causando problema nos nervos, causando problema em diversos órgãos. Então, evitar ao máximo esses alimentos que causem esse pico de glicemia. Preferir sempre alimentos integrais a refinados, que os alimentos integrais contêm fibras que ajudam a liberar o açúcar do alimento lentamente no organismo, evitando assim esses picos de glicemia. Evitar uma alimentação rica em gordura, também é uma outra dica que eu dou. A gordura, né, uma dieta baseada em alimentos gordurosos, acaba dificultando também a ação da insulina no organismo. Procure evitar o jejum prolongado. O jejum prolongado acaba ocasionando uma situação oposta da hiperglicemia, que é a hipoglicemia, quando há pouco açúcar na corrente sanguínea, pouca glicose, que é importante também para fornecer energia para as nossas células. Então, a hipoglicemia causa fraqueza na pessoa, perda de consciência, então também não é muito bacana. Então, não é bom ter picos de glicemia, mas também não é bom faltar essa glicose na nossa corrente sanguínea, tá bom? Então, evite longos períodos em jejum, procure realizar intervalos entre as refeições e fique o jejum de no máximo 4, 5 horas, não deixar passar muito disso. Pratique atividade física, que é importante também, ajuda a regular a glicemia. E não se esquecer dos vegetais, dos legumes e das frutas. E quais os cuidados que as pessoas com hipertensão devem tomar com a alimentação? O primeiro deles é se atentar ao uso de sal e o consumo de alimentos industrializados, que são ricos em sódio. O sódio acaba alterando a pressão e picos de pressão alta acabam favorecendo doenças do coração. E uma dica que eu dou é se atentar principalmente aos molhos. E quando eu falo aos molhos, ao consumo de molhos, não me refiro ao molho shoyu, por exemplo, que é conhecido de muitos, que é rico em sódio, mas ao molho de tomate, que é bem comum em muitas casas. Ele contém também bastante sódio na sua composição. Então, sempre que possível, prefira molhos caseiros, são mais gostosos e bem mais saudáveis. Procure evitar embutidos e enlatados no geral, que também contêm altas quantidades de sódio. E no caso de embutidos, esses alimentos contêm muitos aditivos alimentares que não são nada legais para a saúde. Pratique atividade física. A atividade física também ajuda a regular a pressão. E se atente também ao consumo de cafeína e de bebidas à base de cafeína.
Então, aqui estou falando do café, de alguns energéticos, alguns refrigerantes e de chás como o chá mate e o chá verde, que acaba também aumentando os batimentos cardíacos, alterando a pressão. Então, o consumo desses alimentos, dessas bebidas, devem ser evitados também. Sobre a alimentação de quem tem algum problema do coração, ela é bem parecida com a da hipertensão. Então, se atentar ao consumo de sal, de industrializados por conta do sódio, dos embutidos enlatados, só que aqui deve se atentar também ao consumo de alimentos gordurosos. Então, uma dieta com base em alimentos ricos em gordura acaba podendo favorecer complicações, a gordura acaba se acumulando nos vasos sanguíneos, então preferir evitar ao máximo as frituras, dar preferência ao consumo de carnes magras, como o peixe, o frango, e procurar sempre uma alimentação mais natural possível. Por isso eu estou colocando em todas as partes, para não se esquecer dos vegetais, dos legumes e das frutas. Sobre as doenças respiratórias, a dica mais importante que eu dou é: mantenha a hidratação em dia. Uma das características mais comuns das doenças respiratórias é a produção de secreções, principalmente nas vias aéreas. E as secreções favorecem a desidratação. E como eu falei anteriormente, a desidratação favorece quadros infecciosos. Então, procurar estar sempre ingerindo água, carregue sempre uma garrafinha junto com você para lembrar desse consumo de água durante o dia a dia. Serve também evitar o consumo de embutidos enlatados, porque o sódio acaba alterando também o fluxo sanguíneo, que acaba alterando também nas vias respiratórias. Procure praticar atividade física, se atente ao excesso de cafeína também e procure evitar doces em excessos e alimentos açucarados. É importante também reforçar as medidas de prevenção contra o coronavírus. Então, o cuidado ele deve ser geral, não só com a alimentação, mas também como forma de prevenção. Então, procure lavar as mãos regularmente, principalmente com água e sabão. Utilize álcool gel com frequência. Se você tem a possibilidade, procure evitar sair muito de casa. Se sair, evitar multidões. Limpar sempre os utensílios que você utiliza com frequência com álcool 70% para dar aquela esterilizada. E evitar, neste momento, cumprimentar as pessoas com beijos, aperto de mão ou abraço. Nesse momento, não está sendo falta de educação, está sendo uma forma de cuidado. E se você quer ter um cuidado mais de perto da sua alimentação, quer ter uma equipe de nutricionistas te acompanhando em cada uma das suas escolhas, temos o aplicativo Smart Nutri. Os 15 primeiros dias de utilização são gratuitos, de teste para você ver todas as funções do nosso aplicativo. Então, nós temos um diário onde você pode tirar foto dos seus pratos, que nós vamos estar te orientando e te auxiliando durante as suas escolhas. E o que é mais legal, nós temos um chat onde você pode tirar suas dúvidas diretamente com a gente. Então, surgiu alguma dúvida sobre alimentação, quer pedir alguma orientação, manda mensagem lá, que nós vamos estar à disposição. E agora, nos períodos de que nós estamos passando de quarentena, o horário do chat ele está estendido. Então, ele funciona das 9 da manhã até as 9 da noite, tá bom? Então, manda mensagem lá que nós vamos estar à disposição de vocês. Espero que tenham gostado dos vídeos de hoje e fiquem de olho nos próximos.